Um dos maiores problemas que as pessoas geralmente me relatam sobre escrever RPG é o tempo que elas demoram para fazer isso. Se você é como eu e é fã de fantasias, é muito comum que você já tenha se deparado com a situação de escrever um RPG e no fim acabar recriando a sua própria Terra-média num documento de 16 páginas que ninguém vai ler. É muito comum também tu começar a escrever tua sessão e tu acabar se perdendo em milhares de ramificações, e quando vê o que era para ser uma sessão, tu nem chegou no combate ainda, porque tu tá definindo o que aquele NPC vai falar nas diferentes possíveis reações dos teus personagens. Mas hoje eu trago para vocês o método que eu criei para conseguir otimizar o meu tempo e criar mais campanhas em menos tempo. Esse método também vai te ajudar a deixar o teu RPG mais dinâmico, mais espontâneo. Esse é o método orgânico. Eu primeiro pensei na ideia desse método vendo essa entrevista aqui do George R. R. Martin, criador de Game of Thrones. There are two types of writers, which I call the architect and the gardener. The architect plans everything in advance. He draws up his blueprint. He knows where the plumbing is going to run. He knows how many rooms they're going to be, exactly what the square footage of each room is. Everything is finalized before you dig the hole in the ground or drive the first nail. The gardener, he may know the general shape of the garden that he wants, but still, he's digging a hole in the ground, he's planting a seed. And, you know, he has some idea what's going to come up, the gardener. The gardener knows whether he's planted an oak tree or whether he's planted a radish. So it's not totally random, but, you know, is the oak tree going to be a healthy oak tree? Is it going to be windblown? Is lightning going to strike it? There's a lot that goes to chance with the and to other elements with the gardener. The garden is a living thing. O jeito que ele fala de criar sementes para desenvolver as histórias fez eu me identificar muito, porque eu gosto muito de escrever assim. Eu nunca gostei de planejar e arquitetar exatamente todos os detalhes de uma história. E vendo essa ideia do Jorjão, eu achei muito parecida com como eu acho que se deve escrever RPG. O mais difícil de escrever um RPG é prever para onde essa história vai. Não é só você contando uma história e pessoas ouvindo. É você contando uma história para pessoas que são agentes nessa história. O seu desafio é conseguir guiar essas narrativas de uma maneira em que fique tudo coeso. Por isso, tu tentar prever cada possibilidade de para onde essa história vai, tu vai enlouquecer. Porque os personagens da sua campanha podem fazer literalmente uma infinidade de coisas. Eu chamo de método orgânico porque a ideia é focar no momento da criação dos personagens da sua história. Quais são seus objetivos, seus desafios e como pretendem solucioná-los. Então escreva o problema da sua campanha, o que deve ser resolvido, como cada elemento dessa história é construído. Por exemplo, se há um grande vilão que maquina dominar o mundo, ao invés de já planejar cada detalhe dessa possível dominação, escreva a personalidade dele, os objetivos dele, o plano dele e a partir disso, jogue com seus jogadores. A gente está acostumado com videogames em que a história só acontece quando a gente tem ação. Então, quando tu entra numa taverna em Skyrim, aí que as coisas começam a acontecer ali dentro. Mas e se teu RPG for mais parecido com a vida real? E se a história acontecer, independente dos teus jogadores terem ação sobre ela ou não? Isso não quer dizer que eles não vão ter agência sobre a história. Como eles vão jogar aquele jogo vai mudar a história. No entanto, a história vai acontecer independente deles fazerem ações ou não. Dessa maneira, tu nunca vai precisar escrever 1000 ramificações para cada sessão, porque nem você sabe ao certo aonde essa sessão vai acabar. Ao invés de precisar pensar em todas as possíveis falas de um NPC que vai dar a missão para os teus jogadores, escreve a personalidade dele e o objetivo dele, e a partir disso reaja o que seus jogadores vão falar. Isso é muito mais natural, muito mais orgânico. O método orgânico é sobre deixar tudo pré-estabelecido. Problemas, objetivos, inimigos, desafios, geografia, o que você pensar que pode ser útil. Depois disso, simplesmente reaja. Jogue junto com seus jogadores. Isso não te impede de fazer reviravoltas e plot twists, muito pelo contrário, na verdade. Já deixe definido esses pontos de virada da sua história e pense onde eles vão acontecer. E deixe rolar. Se seus jogadores não descobriram, eles vão ficar surpresos quando acontecer. Se os jogadores descobrirem, eles vão ficar surpresos quando acontecer.
então vai ser legal independente de como aquilo aconteceu. Com esse método eu passei de escrever 15 páginas por sessão para escrever minha sessão com os seguintes pontos. Primeiro, para onde os personagens vão? Acabou um combate, eles vão continuar naquele local, eles vão voltar para a cidade deles, eles têm que ir para algum lugar depois desse combate. Segundo ponto, quais locais eles vão encontrar e quais NPCs estarão nesses locais. Então, se eles vão para uma cidade que é de relativa importância na minha história, eu escrevo os pontos de interesse dessa história já lá atrás. Ou seja, a cidade tem uma praça em que tem um mendigo que fala isso e isso. A taverna tem o taverneiro fulano que ele pode dar a missão YZ. Existe uma igreja na cidade da deusa do amor e essa cidade possui ali uma ligação com fertilidade. Essas coisas todas eu deixo pré-estabelecido lá atrás. Se é uma cidade que não importa muito, eu escrevo simplíssimos pontos de interesse como uma taverna, um lugar para eles dormirem e uma pessoa X que eles podem encontrar naquela cidade. E os NPCs de interesse que vão estar lá dentro. Eu dei de exemplo o mendigo da praça. Escreva quem é esse mendigo, se de repente ele tem algum objetivo a mais, se de repente ele tem uma pequena missão para os jogadores, que pode deixar ali a sessão um pouco mais divertida, ele pode dar um itemzinho para eles. Esse tipo de coisa é legal deixar escrito. Mas não necessariamente escrever o que esse mendigo vai falar, dependendo do que os jogadores vão fazer ou não. Terceiro ponto, eu monto o possível combate daquela sessão. Então, se eu imagino que naquela sessão pode acontecer um combate, então existe uma guilda de ladrões que pode se encrencar com eles, eu já monto meu mapa, já pego as fichas e deixo isso pronto, mesmo sabendo que esse combate pode não vir a acontecer. E por último, eu defino o que eles têm que fazer para passar para o próximo ponto da sessão. Se o objetivo deles naquele combate que eu citei anteriormente era resgatar alguém, acabou o combate, eles têm que achar aquela pessoa e levar de volta para um lugar. Se eles vão fazer isso ou não, eu não faço ideia, mas eu tenho todo o meu mundo construído para saber responder caso eles não queiram pegar aquela pessoa e levar de volta. Pronto, tua sessão está feita em menos de 1 hora. Pense que quanto mais coisa você deixar escrito lá no início, menos coisa tu vai ter que escrever ao fazer a tua sessão. O método orgânico, ele é importante dizer que precisa de alguém que saiba improvisar bem, ou tenha costume com isso. É um método que vai fazer tu se deparar com situações inusitadas, com atitudes que tu não espera dos teus jogadores. E às vezes tu vai ter que improvisar uma fala, tu vai ter que improvisar um nome, tu vai ter que improvisar um lugar. Isso é a magia do RPG. Assim, tu sai daquela lógica do mestre contando uma história pro mestre e os jogadores criando juntos uma história.